7 propósitos em 7 dias. Existe um padrão invisível que separa pessoas que permanecem presas das que vivem transformação real. E esse padrão não está no talento, na sorte ou nas circunstâncias. Está na decisão de viver com propósito todos os dias. Porque a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por falta de direção. Acorda, vive, reage, repete, mas não constrói. E quando você não constrói, você apenas sobrevive. Mas a Bíblia mostra que Deus é um Deus de propósito, de ordem, de intenção. E quando você alinha sua vida com isso, algo começa a mudar de forma profunda. Agora pensa comigo, porque isso pode ser o ponto de virada da sua vida. E se em apenas 7 dias você pudesse iniciar um processo real de transformação, não uma mudança superficial, não uma motivação passageira, mas uma virada interna que começa a refletir externamente. Não porque 7 dias são mágicos, mas porque 7 dias de intenção consciente podem quebrar ciclos que você carrega há anos. Em Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias. Isso não é apenas uma história sobre criação, é um padrão, um princípio, um ciclo completo. E isso revela algo poderoso. Transformação acontece em etapas, em processos, em decisões diárias. Não acontece de uma vez, mas começa em um momento específico, quando você decide fazer diferente. E talvez esse momento seja agora. Porque você já tentou de várias formas, já quis mudar, já prometeu para si mesmo que faria diferente, mas sem estrutura, sem propósito claro, tudo volta ao mesmo padrão. Agora imagine viver 7 dias com propósito intencional. 7 dias onde cada ação tem significado. 7 dias onde cada decisão é consciente. 7 dias onde você não reage, você constrói. Isso muda tudo. O segundo propósito é renovar a mente. Romanos diz que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso significa que se você continuar pensando da mesma forma, continuará vivendo da mesma forma. Sua mente precisa ser alinhada com aquilo que você deseja viver. Precisa ser alimentada com verdade, com direção, com propósito. Porque pensamentos geram ações e ações geram resultados. Agora entende isso. 7 dias podem não mudar toda a sua vida instantaneamente, mas podem mudar a direção da sua vida completamente. E quando a direção muda, o destino muda. Mas isso exige do compromisso. Exige que você leve isso a sério. Exige que você pare de tratar sua vida como algo automático. Agora deixa eu te falar algo direto. Você não precisa de mais informação. Você precisa de aplicação. Porque conhecimento sem ação não transforma. E talvez você já saiba o que precisa fazer, mas ainda não fez. Isso está travando sua vida. Agora pensa nisso. O que aconteceria se você decidisse viver os próximos 7 dias com um propósito real? Se você acordasse com intenção. Se você controlasse seus pensamentos. Se você agisse mesmo sem vontade. Se você mantivesse disciplina. Se você fortalecesse sua fé. Se você buscasse direção. Se você não desistisse, isso criaria um novo padrão. E padrões criam resultados. Agora presta atenção nisso, porque isso pode ser o ponto mais importante de tudo. Você não muda sua vida tentando mudar tudo. De uma vez, você muda sua vida mudando o seu dia. E quando você muda um dia, e depois outro, e depois outro, você cria uma nova realidade. E isso começa agora, não amanhã. Não depois, agora. Outro ponto essencial é entender que propósito não é apenas algo grande e distante. Propósito é vivido nas pequenas decisões. É como você usa seu tempo. É como você responde às situações. É como você trata as pessoas. É como você lida com desafios. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. Porque você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. E pessoas intencionais constroem vidas diferentes. Agora, talvez
você esteja pensando, mas eu já tentei antes. Já comecei e parei. Já quis mudar e não consegui. E aqui está a verdade. O passado não define o seu futuro. A sua decisão atual define. E se você decidir diferente agora, o resultado será diferente. Mas precisa ser real. Precisa ser verdadeiro. Precisa ser comprometido? Agora eu te faço uma pergunta direta. Você está disposto a viver esses 7 dias de forma diferente? Porque essa escolha pode iniciar a maior transformação da sua vida. E não é sobre perfeição. Você pode falhar em algum momento, pode errar, pode se desviar, mas o importante é voltar, continuar, persistir, porque o processo é mais importante do que a perfeição. E cada dia conta, cada decisão conta, cada ação conta. Agora imagine a sua vida depois desses 7 dias. Não perfeita, mas diferente. Mais consciente, mais alinhada, mais direcionada. Isso já é transformação. E isso pode crescer, pode se expandir, pode se tornar um novo estilo de vida. Mas tudo começa com um passo, agora. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. 7 dias, 7 propósitos, eu decido mudar. Declare isso como um compromisso. Curta esse vídeo para que mais pessoas entendam que mudança não acontece por acaso, acontece por decisão. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar fé, mente e ação para viver uma transformação real, consistente e duradoura.